Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Estética com Causa. Hoje eu tenho uma convidada especial, a Dulce Teixeira, já tá aí. A Dulce, eu trouxe hoje aqui, essa é a primeira convidada do Insights de uma Empreendedora, que é uma série que eu vou fazer para vocês, trazendo aí empreendedoras da área para compartilhar experiências, né, gente? Porque nem tudo é glamour, né? Então, vou trazer aí pessoas que estão no campo de batalha, porque, né, gente, é uma batalha que a gente enfrenta todos os dias aí, mas vale a pena, né? Vale super a pena, tá? Então, trazer essas experiências, né? E não só o glamour, né? Que muitas trazem só o glamour, a gente vai trazer aqui os perrengues do dia a dia, os perrengues de empreender e como é que é para cada uma, né? Como que cada pessoa, cada empreendedora conseguiu aí vencer alguns desafios que aparecem no meio do caminho quando a gente quer empreender, né, gente? Então a Dulce, por que eu conheço a Dulce já há alguns anos, né? A gente foi colega de trabalho e eu conheci ela lá, de certa forma, no início, quando ela fez essa mudança, né? Total. Ela vai contar um pouquinho da história dela para vocês. Ela saiu da CLT para empreender na área da beleza. E hoje ela faz cílios, ela faz micropigmentação, sobrancelhas, de lábios, ela tem um coworking para profissionais, então um coworking que fica em Porto Alegre, para você que é profissional da estética, que é profissional micropigmentador, da beleza, enfim, ela tem o coworking e ela ainda tem uma loja online, gente. A pessoa consegue assim, ó, fazer 1001 coisas, tá? Então hoje eu quero trazer a Dulce aqui para compartilhar essas experiências. Eu não vou ficar falando demais, porque eu fiz aqui um monte de pergunta e ela falou assim, meu Deus do céu, vai dar tempo? A gente espera que sim, né? Então eu já vou chamar a Dulce, tá por aí, já me manda aqui uma... Aqui já vou adicionar ela no YouTube, para vocês que estão no YouTube. E agora só esperando do se tu tá por aqui. Boa Então, noite. boa noite! Inclusive, gente, hoje eu tava em Porto Alegre atendendo, né? Para quem não sabe, eu atendo em Porto Alegre no coworking da Dulce, né, Dulce? A Dulce, ela tem Isso. um coworking todo organizado, para você que é profissional, né? Quando a Dulce foi ainda montar o coworking, eu me lembro que ela me perguntou o que que precisa para uma esteticista atender, né, Dulce? Isso foi a É verdade. preocupação dela, porque a gente Como sabe que atender? exato. E sabe o que que é? Até uma coisa que a gente vai falar, né, na semana que vem, que é Sim. sobre o que precisa realmente ter um espaço, né? Conta um pouquinho, tá? Tá. Como é que tu começou na área? O que que é? Me conta, o que que tu fazia antes, né? Eu sei da história, mas as pessoas não sabem. O que tu fazia Sim. antes? O que que tu faz hoje, né? Um pouquinho, conta aí um pouquinho dessa tua trajetória. Bom, eu gosto de dizer que eu sempre fui uma pessoa inquieta, né? E o fato de eu ser inquieta não me deixava ficar muito tempo no mesmo lugar. Então isso era um problema para mim, desde o início. Mas, ao mesmo tempo, eu sempre gostei muito de trabalhar, né? Então, a gente fica se ajustando a rota, né? Esse é o negócio. Bom, eu sou formada em administração de recursos humanos, eu Tudo a ver. tenho pós-graduação em gestão de projetos. Eu também, lá no início, fiz técnico em segurança do trabalho. Então, eu comecei minha formação com o técnico, depois eu fiz a graduação e a pós. Eu trabalhei 17 anos com RH, mais especificamente com a parte administrativa de RH, eu trabalhava com folha de pagamento. E trabalhei em grandes empresas aqui em Porto Alegre
Inclusive, a última empresa onde eu trabalhava era uma multinacional, né? Sempre nessa área de RH administrativo. Então, eu gosto de dizer assim, não é que eu não gostasse do que eu estava fazendo, eu já tinha uma carreira sólida, né? Sim. Mas eu sempre sentia que precisava mudar alguma coisa, né? Eu já estava querendo me cansar um pouco, porque a rotina administrativa ela acaba sendo bem desgastante, né? Folha de pagamento é terrível. E a gente começa a repensar algumas coisas, né, num determinado momento. Então, eu gostava da ideia de trabalhar com pessoas, eu sempre gostei da ideia de trabalhar com pessoas, mas eu também sempre gostei da área da beleza e nunca tinha tido coragem de investir nessa área. Então, em 2015, eu fiz o meu primeiro curso na área da beleza. Eu comecei pela maquiagem profissional. Então, a minha ideia era trabalhar com maquiagem lá quando eu comecei a fazer o curso. E eu percebi que aquilo lá não era para mim, porque a gente tem uma ideia completamente diferente, né? Quando antes da gente começar a realmente vivenciar aquelas atividades, então tu imagina uma coisa, chega lá e outra. Mas comecei com um curso de maquiagem, fiz curso de design de sobrancelhas, extensão de cílios, fiz curso de volume russo. No ano passado, né, eu fiz curso de micropigmentação de sobrancelhas, micropigmentação labial, e agora eu tô fazendo um curso de despigmentação de sobrancelhas e lábios. Tá. Então, aí, né, o que que aconteceu? Em 2018, eu decidi que estava na hora de pedir demissão da multinacional onde eu trabalhava para encarar a área da beleza. Então, lógico que fácil não é, né? Muita gente me chamou de louca, para pior, porque afinal de contas, Essa é quem uma das trabalha. coisas que eu ia te perguntar, né? E até Sim, porque, é né, complicado. Dulce, só não precisa falar, né, valores, né? Mas a Dulce, ela ganhava um salário muito bom, né, Dulce? Com Sim, muitos benefícios, entende, muitos gente? benefícios, inclusive. Porque assim, ó, é uma coisa às vezes, né, quando você tá, por exemplo, ah, sei lá, tá insatisfeito e ainda não ganha dinheiro com aquilo, né? Mas no caso, tu, né, tu tava Não era ganhando, né? esse o meu caso. Não era esse o problema, né? Não. Na verdade, esse foi um dos empecilhos, né? Porque lá no início, quando eu comecei a fazer os cursos da área da beleza, o que que eu pensava? Quanto eu tenho que trabalhar para chegar perto do que eu ganho hoje? Sim. E por mais que a gente sempre diga, né, a gente que dá aula, enfim, né, a gente diz assim para as alunas, não, o dinheiro ele é uma consequência, né, conforme tu for ganhando experiência, vai melhorando e tudo mais, mas a gente sabe que não dá para abrir mão sem uma organização, né? Então isso foi uma das coisas que eu fiz, foi me organizar para que eu pudesse abrir mão daquele salário e principalmente dos benefícios, que a gente não para pensar, mas um plano de saúde, né, para mim e para minha filha, realmente dá uma diferença muito grande no orçamento mensal. Então, lá, na última empresa onde eu trabalhei, enfim, eu não pagava nada de plano de saúde. E isso faz uma diferença grande, porque a gente sabe que precisa ter um pouco de tranquilidade também, né? Principalmente se a gente quer empreender, porque é um turbilhão de coisas acontecendo ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. É muito ao mesmo tempo. Então, enfim, assim, né? A gente pensa assim, eu vou mudar de área para ganhar mais dinheiro. Não foi o meu caso, né? A minha ideia era mudar de área para ser mais feliz, para ter uma vida mais leve. Não que eu não fosse feliz, mas a minha vida não era leve. Então, eu já estava chegando numa idade, que eu não sou velha, mas eu gosto de dizer que eu já estava um pouco cansada, né, de trabalhar no ritmo em que eu trabalhava.
E hoje uma das coisas que eu mais gosto é de poder fazer o meu horário, né? Lógico que eu faço um monte de coisa, como tu já falou, já adiantou um pouquinho, eu tenho um monte de coisas envolvidas no meu negócio, mas eu consigo organizar minha agenda para um dia que eu queira ficar com a minha filha, ou um dia de folga do meu marido, enfim. Então a gente tem uma liberdade maior. Isso que é legal, né? Na verdade, o que tu disse ali um pouco antes, eu não quis te interromper, tu falou sobre que tu queria ter mais tempo, né? Porém, ao mesmo tempo, a gente sabe o quanto que tu trabalha. Então, eu digo assim, é difícil, na verdade, acho que o mais difícil é a gente trabalhar numa coisa que não tá legal para nós, porque daí sim pesa, né? Porque hoje, vendo, Sim, né? Eu e tu, a gente trabalha muito, né? Assim, claro que eu sim, digo assim, a gente também sabe aproveitar o nosso tempo, né, Dulce? A gente com certeza. aproveita muito o nosso tempo. Por exemplo, assim, a Dulce não é uma pessoa de ficar, por exemplo, sabe, sei lá, perdendo tempo com daqui a pouco rede social, né? Que uma coisa é tu empreender, outra coisa é perder tempo, né? Então, eu também eu não sou uma pessoa assim que fico, né? Então a gente aproveita realmente o nosso tempo, né? Do jeito que, né, a gente precisa para dar o melhor e depois ter a nossa tranquilidade, né? E às vezes as pessoas não Exatamente. entendem, né, Dulce? Elas acham que a gente está em casa, por exemplo, Não computador, tá e não sei o fazendo que, nada. a gente não está fazendo nada. É tipo, ih, tô falida, tô em Aham. casa, na frente do computador e deve estar fingindo que estou trabalhando, né? Ou Sim, então, muitas vezes o pessoal olha assim, por exemplo, que a gente, né, tem curso final de semana, ou trabalha até X horas da noite, às vezes, né, curso, exige bastante, às vezes, de nós. Mas muitas sim. vezes, durante a semana, a gente está num dia de folga enquanto todo mundo está trabalhando, né? Então, é Sim, e diferente, né? hoje é diferente, é diferente. Hoje, por exemplo, eu passei o dia todo em casa. Então a gente imagina assim, ah, a Dulce ficou em casa, não fez nada, né? Ficou de folga. Hoje, segunda-feira, é dia da folga de quem trabalha na área da beleza, na área da estética. Não, claro que não. Eu trabalhei incansavelmente hoje. Chegou uma hora que a minha filha olhou pra mim e disse assim, que a minha filha trabalha comigo, né? Ela me ajuda em muita coisa, inclusive. E aí ela olhou pra mim e disse assim, tá, mãe, dá um tempo agora, descansa um pouco pra depois tu entrar na live. Que trabalhamos bastante hoje. E realmente, não é porque a gente está em casa que a gente está parada, enfim. E o nosso trabalho, o teu, tanto quanto o meu, assim, não se resume aos atendimentos, né? Então a gente tem muita coisa por trás do atendimento que a gente precisa dar conta e precisa estar sempre de olho para que tudo funcione, né? É verdade. Porque senão, e isso é uma coisa engraçada, né? Porque quando a gente está geralmente numa CLT, né? Claro, isso depende do cargo, né? Mas tu tem um limite ali de funções, né? Tipo, tu faz isso, Sim, faz aquilo, talvez tu vai fazer alguma coisa que às vezes não é da tua função mesmo, né? Mas tu tem um limite. Quando tu tá empreendendo, não tem jeito. já não é, tudo depende de ti. Eu acho que isso às vezes é o que mais assim eu vejo assim, gente, tudo depende de mim, sabe? Tudo, sabe, a decisão, às vezes, e ainda mais quando é no início que, por exemplo, tu tem, né, alguém que cuida da tua rede social, eu também tenho. Mas mesmo assim, a gente não tem ainda como delegar coisas que, né, de certa forma, se concentra um pouco em nós, né? E aí, às vezes, pesa um pouquinho, né, a cabeça, né? Sim, pesa muito a cabeça. É que, na verdade, o que eu vejo que, tudo gira em torno de nós. A gente precisa planejar, a gente precisa executar, precisa entender e avaliar o caminho se está correto, ou vamos mudar aqui, vamos mudar ali, porque onde é que estão os objetivos, né? A gente está atingindo, não está atingindo. Então, é bem delicado a gente pensar que a gente vai empreender e vai trabalhar menos. Eu tinha uma posição legal na empresa e eu trabalhava das 8 às 18, de segunda a sexta. Trabalhava um monte.
Das 8 às 18, de segunda a sexta. Eventualmente, em semana de fechamento de folha, eu trabalhava um pouco mais até final, entrava a noite adentro, digamos assim. Mas em quantidade de horas eu trabalhava muito menos do que eu trabalho hoje. Muito menos. Uhum. Não tem nem como comparar com Só que era mais custoso, né? Mentalmente, digamos assim, porque pela Sim. questão que eu digo do tu daqui a pouco não tá satisfeita com aquilo que tu tá fazendo, né? Essa que Uhum, é a com questão. certeza. E deixa eu te perguntar, quanto tempo levou, assim, até o momento que tu realmente decidiu, assim, não, vou sair e realmente você saiu? Foi rápido, assim? Foi 4 planejado? anos. 4 anos tu levou. Não, Até eu acho tomar a legal você decisão falar isso, efetivamente. sabe Sim. por quê? Eu acho legal, porque às vezes eu também levei um bom tempo. Eu vim amadurecendo, né? Eu já sabia que eu queria sair do Senac, por exemplo, né? Que eu precisava fazer outras coisas, que eu precisava. Na verdade, eu sentia que eu precisava seguir um caminho diferente, né? Que eu queria fazer Uhum. outras coisas que nem os cursos VIP, né? Que é o que hoje eu, né? E o curso online. Mas, enfim, eu levei também um tempo, eu fui, né, indo, até que realmente uma hora eu cheguei e falei, né? Tipo, eu até me lembro, né? Eu falei pro Rodrigo, falei assim, olha, eu tô pensando em sair do Senac, o que que tu acha? Bora lá, é isso aí, toca a Vamos lá? ficha. Eu olhei assim, ó. Tipo, agora é comigo, literalmente, né? Porque a gente pede, às vezes, Sim. assim, né, pra falar, né, pra ver o que que a pessoa acha. E não, vai, toca a ficha. Vai lá. E É, ter aqui em casa 4 não anos, foi eu tão não sei simples quanto assim. tempo, mas cada um tem o seu tempo, né? A gente não pode, Sim. né, tipo, apressar. E uma coisa que tu falou que eu também fiz, tá? Que foi planejar. Não é deu a É louca, importante. né? Não é deu louca. Então a gente planejou, né, essa saída e tudo mais. E muitas vezes isso Sim. leva tempo, né, Luz? É que tem duas situações, né, que eu avalio assim, que levam as pessoas ao empreendedorismo. Então, a nossa situação é parecida, nós escolhemos empreender. Então, a gente vinha com uma carreira sólida e, num determinado momento, a gente optou pela mudança de rota. Então, isso é um cenário. O que a gente vê muito é que as pessoas optam pelo empreendedorismo meio que por falta de opção, né? Ou a pessoa é demitida da empresa onde trabalhava, enfim, e acaba optando por mudar de rota, ou não necessariamente mudar de área, né? Acaba caindo no empreendedorismo, mas numa atividade semelhante ao que já fazia antes. Mas aí ela foi jogada no mercado de trabalho, digamos assim, e agora faço o quê? Tá, vou empreender. E esse não foi o nosso caso, né? Então, por isso que eu digo que é importante a organização, o planejamento. Porque no momento em que tu decide fazer uma mudança, não tem como a gente simplesmente, né, vou largar tudo e seja o que Deus quiser. Não existe isso. Eu tenho uma filha, né? Então eu não posso, agora adulta, mas em nenhum momento eu podia assim, vou virar as costas para tudo que eu tô fazendo e vou viver de luz. Que eu gostava de dizer. Não dá. Então a gente precisa se organizar, né? E outra, tudo com organização tem mais chance de dar certo, né? Com certeza, Tem isso também. com certeza, vai, eu super concordo contigo, assim. E aí eu vejo também, né, que existe, claro, né, que eu comecei hoje falando, né, que a gente vai falar além do glamour, porque na verdade, se a gente vai ver no backstage, né, o negócio é fogo, sabe? É. É um monte de coisa para resolver, não é só simplesmente tu, abrir o teu espaço e aí vai. E aí o que eu vejo muito, né, que isso é uma coisa que até deixei aqui separado, tá? Até vou te fazer essa pergunta, mas já respondendo que uma das coisas que eu vejo, né, é a Uhum. diferença, né, por exemplo, de postura de uma CLT para empreender. E aí, muitas vezes, o que eu vejo é o que a pessoa abre lá o espaço ou começa a atender e aí faz as coisas muito básicas e achando que vai logo encher a agenda ou que vai conseguir, sei lá,
cobrar caríssimo já desde o início e que vai ganhar muito dinheiro e o negócio vai fluir. Para alguns, gente, isso pode vir a acontecer. É possível? É. Provável? Não. Não é provável. Certo que vai acontecer, com certeza não é. Isso, e então é o que eu vejo também é o seguinte, que a pessoa fica esperando, porque ela faz o básico às vezes, e ela fica esperando o negócio cair na cabeça. E quando a gente fala em empreender, não tem que esperar nada. Tu é que tem que ir atrás e fazer. Tu é que tem. O movimento tá ruim, tu é que tem que ir atrás. Tá com crise o país, tá com não sei o que de pandemia de Covid, tu que tem que ir atrás, né? Então, eu acho que isso, para mim, é uma das coisas que eu acho que é digamos, um erro, sabe, de quem começa a empreender, esperar as coisas acontecerem. É que eu acho que também existe essa glamorização, né? De, vou empreender, vou ser dono do meu negócio, vou ser empresário. Tem as nomenclaturas, elas não determinam o que efetivamente é na prática, né? Então, hoje eu posso dizer assim, eu sou empresária, sim, eu sou dona do meu negócio, sou. Isso não significa que eu tenho sucesso ou que eu tenho dinheiro para fazer o que eu quero, né? Então, muitas vezes a gente enxerga essa nomenclatura, né? Ou vê, muitas vezes, empreendedores, empresários de sucesso, mas a gente enxerga aquela foto. A gente não vê tudo que essa pessoa atravessou para chegar naquele momento. Então, é muito complicado eu avaliar uma foto do momento do empreendedor, né? Tudo que se passou. Eu, por exemplo, só de cílios, fora os outros cursos todos, só de cílios eu fiz 11 cursos. Então, a gente pensa assim, quanto que eu investi só em cursos de cílios? Não sei. De cabeça, não sei, nem parei para contar. Melhor tá lá na minha planilha. Como é que é? Melhor nem fazer a conta, né, Dulce? Não, melhor não fazer a conta, exatamente. Tá, e qual foi o primeiro grande desafio, assim, Dulce? Pode falar, pode concluir, Dulce, desculpa. Não, o que eu ia dizer assim é que a gente imagina que vai fazer um curso e que vai ser suficiente. E isso não existe, né? Então... Nunca. Imagina, eu e tu, nós damos aula, tá? A gente vive fazendo curso. Outras pessoas sempre, né? Tem que fazer. Tem que fazer. Até porque a gente não tem nem como a gente saber tudo sozinho, né? Isso não existe. Exatamente. E me fala qual foi assim o primeiro assim grande desafio, um desafio que te marcou assim quando tu começou a empreender. Olha, eu acho que foi principalmente sim lidar com a opinião dos outros em relação à minha decisão. Isso eu considero como um grande desafio, porque num determinado momento eu sempre fui uma pessoa que se importava, hoje nem tanto, né? Mas sempre fui uma pessoa que se importava muito com a opinião dos outros, eu sempre fui muito certinha, muito regradinha. E aí quando as pessoas começam a te dizer, tu tá louca? Não vai pedir demissão. Como assim tu vai largar tudo que tu tem? Né? E aí a gente precisa acreditar naquilo que a gente enxerga para a nossa vida, né? Então, por mais que as pessoas estejam à nossa volta, conheçam um pouco, ninguém sabe exatamente aquilo que a gente está vivendo. E também não vão resolver nossa vida dali para frente. Então, mas eu tive essa situação assim de lidar com a opinião dos outros. Para mim foi realmente bem complicado. É o que eu digo, né? Os outros, eles não vão pagar a conta, né? Tipo, a conta que eu digo de tudo, né? A conta daqui a pouco de tu não tá bem e tem que ter algum problema de saúde. A conta daqui a pouco, até essas contas mesmo, né? Então, eu vou te falar agora quando eu pedi demissão do Senac, né? O que foi engraçado comigo, né?
Porque eu fui falar, tipo, eu que nem a minha bariátrica, né? Eu fui falar só quando já tá pedindo das contas, né? Quando eu tava também indo pra fazer cirurgia. Assim, toda vez que eu vou dar uma dica pra vocês. Toda vez que vocês forem fazer alguma coisa muito importante, não contem pras pessoas. Conta só depois, gente. Porque pra dar opinião, tem uma pra te ajudar. Né, Dulce? É É um ou bem dois. complicado. E eu me lembro, sabe o quê? Que quando eu pedi demissão, eu morava sozinha, né? E o dono do apartamento que eu morava, ele ficou sabendo. E aí, depois de alguns meses, eu não sei o que que ele foi fazer um reparo no apartamento. E aí ele falou assim: Ai, Débora, eu vou te falar uma coisa. Quando eu fiquei sabendo que tu pediu demissão do Senac, aí eu achei que tu não ia conseguir pagar o aluguel. Olha só! Gente, eu era assim, ó, o aluguel vencia dia 10, dia 31 eu recebia do Senac, geralmente, né? Era no mesmo dia passado a minha conta para ele. E quando eu comecei a empreender, eu pagava às vezes 15 dias antes, gente. Vocês têm noção? Aí ele me veio falar isso, ele falou assim, eu fiquei com tanto receio, né? Porque você sai de uma carteira assinada assim, né? Uma pessoa que trabalhou no banco e se aposentou no banco, a vida inteira no banco se aposentou. Aí eu falei assim, e daí, né, uma carteira assinada, né? Daí agora, né, tu tá aí, né, empreendendo. Ai, ó, Senhor amado, olha, eu vou Como te se contar. carteira assinada fosse garantia de alguma coisa hoje em dia, né? Porque não existe isso. Sabe? Então é uma coisa bem impressionante. Deixa eu te perguntar outra coisa. Diga. Como é que começou? Porque assim, ó, eu peguei aqui, ó, umas dores aqui, ó, do pessoal aqui do Instagram. Eu vou perguntar isso para Dulce. Dulce, como é que você fez para conseguir os seus primeiros clientes? Parceria. Essa Pois o que que coisa. acontece, né? É muito difícil a gente conseguir atingir clientes de uma hora para outra, assim, né? Então, dificilmente eu indico para alguém já começar a carreira solo, mesmo no empreendedorismo. Tem que ser uma situação muito especial, assim, para que a pessoa consiga, ela própria, né, já ter sucesso. Como eu vinha de uma área completamente diferente, eu nem pensei duas vezes, né? Eu já pensei, eu recebi um convite para ir trabalhar num espaço e eu automaticamente baixei a cabeça e fui, né? Por quê? Porque a gente precisa. Primeiro que eu precisava maturar as minhas técnicas, enfim. E segundo que tu precisa entrar de uma forma ou de outra naquele meio. E eu não via, e hoje eu acho ainda bem difícil, sim, outra forma que não as parcerias, né? Então, às vezes eu tenho alunas que perguntam assim, prof, mas eu não quero trabalhar no salão de ninguém, eu quero abrir o meu próprio espaço. Legal, tu já tem teus clientes? Não, não tenho nenhum. Pode dar certo? Pode, mas vai ser bem mais difícil. E que daí a pessoa ela realmente tem que fazer muitas coisas, né? Por exemplo, hoje a gente sabe que dá para fazer é, as campanhas, né? Que a gente tem no Instagram, né? Fazer publicação paga, né, gente? Nada de orgânico, né? Orgânico não vai te trazer cliente, é muito difícil só depois, Não, tá. né? Editar assim um pouco mais, né? Mas eu concordo contigo, Dulce, porque eu também desde o início eu comecei com parceria, né? E aí eu comecei com as parcerias, aí eu fui indo até que, né, enfim, resolvi trabalhar por si, né? E mesmo assim, hoje eu trabalho por parceria, né? De certa forma, né? Sim, Então, em Canoas, com eu certeza. atendo num lugar, num estúdio. Oi, Cris. Outra, eu atendo em Porto Alegre contigo, né? Então, a gente tem, né, uma parceria, né? De certa forma. Sim. E é a mesma coisa que eu digo, né? Se tu não tá, daqui a pouco tu não trabalha, por exemplo, em algum lugar onde tenha outros profissionais, as parcerias elas podem ser assim, digamos assim. Dulce, eu sei que você faz micropigmentação, sobrancelha e tudo mais, e eu trabalho com estética. Então, assim, ó, vamos fechar, né, uma parceria de indicação, mas aquelas parcerias que dá certo, né, gente? Não é aquela coisa da boca para fora.
Então, tu vai lá, eu faço um serviço na Dulce, a Dulce, que é o que acontece também, né, Dulce? A No Dulce faz em caso, mim, no nosso caso é bem assim. é bem assim, a gente confia no nosso trabalho, né? E aí, com isso, a gente tem como ter essa segurança de poder também indicar o serviço da outra pessoa quando você recebe esse serviço Com certeza. é totalmente diferente. Então, eu também concordo contigo. Eu acho que a parceria, para quem está iniciando, ela é muito importante, né? E me conta, Dulce, deixa eu te falar uma coisa. Como é que você consegue dar conta de tudo? Porque a gente falou ali, né? Você tem gestão dos teus negócios, Uhum. não é só um. Sim, Tem não é só um. marketing, tem que atender, tem loja, tem coworking. Como é que você dá conta de tudo? Como é essa gestão de tempo, assim, a tua organização? Olha, como eu disse, eu trabalho um monte, né? Não tem como não trabalhar muito. Mas eu sempre fui uma pessoa muito organizada, né? Então, eu procuro, da melhor forma que eu posso, dar atenção para tudo. Mas, sem dúvida, assim, tem determinados momentos que eu me programo para fazer uma coisa e eu não consigo, né? Então, tem que estar sempre acompanhando as nossas metas. Eu sou uma pessoa que eu não sou de escrever as metas, né? Eu participei há um tempo atrás de uma conversa com uma amiga minha, uma conhecida minha, que trabalha com desenvolvimento de pessoas. E ela me disse assim: pega o teu caderno e anota todas as tuas metas. Garanto que tu tem um caderno com todas as tuas metas anotadas. Eu disse: nada. As minhas metas estão todas aqui, né? Eu não tenho esse hábito, né? Mas a gente precisa estar sempre rebolando, né? Porque não é fácil. Mas eu gosto de dar atenção para tudo. Então, por mais que hoje, por exemplo, eu tenho a loja tem o site. Cerca de 80% das minhas vendas elas acontecem pelo WhatsApp. Então, o percentual de recompra que eu tenho é muito bom. Então, sou eu que atendo, né? Aí, não tem como. Eu acredito muito nesse atendimento personalizado, tanto para a loja quanto para as minhas clientes de serviços, né? Eu considero que as parcerias que eu tenho hoje no estúdio, na parte do coworking, são sensacionais, porque a gente tem uma troca legal, a gente consegue, não necessariamente assim, tá sempre indicando clientes, eu acho que até não é por aí, mas a gente se apoia muito, né? E eu acho isso muito importante também, né? Naquela dificuldade, porque tem horas assim que a gente não sabe para onde ir e para quem que eu vou pedir ajuda, né? Então é importante a gente ter alguém assim com quem contar também. Então eu sou muito relacionamento. Então, por mais que eu seja organizada, que eu acho que é importante, eu acho que me ajuda muito, eu sou muito relacionamento. Então, às vezes eu tenho sei lá, parece que o mundo tá acabando com uma dúvida que eu tenho, eu falo com alguém e a coisa clareia na minha frente. E isso facilita. Então, eu considero que essa minha facilidade de relacionamento me ajuda muito, né? Dificilmente eu tenho algum empecilho em função de relacionamento com alguém. E isso faz muita diferença, né? Porque as coisas fluem também. Com certeza. Quantas conversas, né, Dulce, a gente já teve? Muitas. Milhares de conversas. Eu também gosto bastante. Eu acho que quando a gente está... essa troca que a gente faz, né? Às vezes está até questão de divulgação, ou questão de algum serviço, ou questão de investimento, né? A gente conversa, né? Ó, vou fazer tal coisa e tal, né? Me ajuda aqui. O que tu acha disso? O que tu acha disso? Qual que é a tua ideia? O que tu acha disso? Que é importante, né? Porque às vezes eu também considero assim a carreira do empreendedor muitas vezes ela é solitária, né? Porque às vezes a gente tem que ter a ideia, a gente tem que ter a atitude, a gente tem que botar em prática, tem que avaliar o nosso próprio trabalho, tem que reajustar a rota para ver, né, para onde o barco está indo. Então, eu considero uma carreira solitária, assim, uma profissão solitária.
Então, não necessariamente, né? Às vezes vai ter alguém empreendendo contigo, enfim, mas não é o nosso caso, né? Nós somos a nossa empresa. Então, é importante a gente ter com quem contar, sim, para poder trocar uma ideia, né? Para poder pegar alguma dica. Às vezes eu tenho uma experiência maior num determinado assunto e eu posso te ajudar. E acontece, né? E tu Acontece contar comigo. o Acontece tempo bastante. todo. Então a gente se ajuda muito. Mas acho isso importantíssimo. Com certeza. Não, deixa eu falar uma coisa para vocês, tá? Que muitas alunas e profissionais às vezes mandam mensagem para mim. Poxa, eu queria falar tão bem que nem tu, assim, no vídeo, Débora. Eu tenho vergonha de fazer vídeo. Aí eu falo uma história, primeira minha, né? Que eu era uma Sim. pessoa envergonhada, que eu não tinha, né? Enfim, que eu morria de vergonha, não sei o quê e tudo mais. E aí as pessoas não acreditam, mas eu vou falar uma coisa para vocês. Eis aqui comigo uma pessoa que tinha pavor de câmera, né? Pânico. Pânico. Pânico, literalmente. Liga a câmera, a Dulce sai correndo. Sim. Não, eu Dulce, tinha pânico mesmo, né? Pânico. Pânico. Então, eu não podia nem pensar na possibilidade de aparecer, né, na frente de uma câmera. Tanto que eu não tenho muitas fotos. Eu, por exemplo, não tenho foto de grávida, que todo mundo tem, por mais que tenha vergonha, eu não tenho, né? Então, foi, assim, um dos... Eu não vou dizer que foi o maior desafio, mas está ali como o maior desafio. E eu fui, como é que eu vou dizer assim? Eu fui bombardeada por um momento em que tudo foi para o digital, que foi o início da pandemia. Até então, no início de 2020, eu não aparecia, eu não pensava em aparecer, eu não pensava em curso online, não pensava em nada disso. Eu nunca tinha feito uma live, eu não fazia stories, eu não fazia nada. Por quê? Porque eu sempre acreditei que ainda assim poderia ter um mercado, né, das antigas, em que as pessoas, né, vivessem de indicação real, Sim. digamos assim, né, vida real, não vida digital. E naquele momento eu fui muito bombardeada, né, eu fui muito pressionada em função dessa minha dificuldade e eu surtei. Surtei, tipo, real, assim, né? Não, eu me E lembro. eu Eu me precisei, lembro disso. surtei real. E aí eu precisei me reinventar, né? Então, foi bem complicado. Tá, Foi e me realmente bem conta, complicado. Dulce, como é que foram as primeiras vezes, assim, para você gravar vídeo, para você fazer uma live? Eu gosto de trazer isso porque, gente, tem sim pessoas que têm facilidade. Esses tempos atrás eu estava olhando um vídeo meu há, sei lá, uns 3, não, acho que uns 4 anos atrás, que eu comecei, 4 anos atrás, gente, eu comecei a gravar vídeos. Vídeos assim, sabe? Uhum. Enfim, de produto, não sei o quê. E eu me lembro que tinha um amigo meu que me ajudava e ele falava, Débora, não escreve o texto, fica lendo o texto, porque Uhum. se eu errava uma vírgula, eu empacava ali e não saía mais, e eu parecia um robô. O protetor solar, não sei o que lá. Parecia assim, ó, Fica engessado, né? engessado. E hoje eu vejo, tá? Ainda mais depois de ter gravado todo o curso online, né, e tudo mais, Sim, né, que não adianta, quando é muito artificial, as pessoas, elas não se conectam, né, mas o que exato. eu quero que te traga, assim, é tipo assim, o que te motivou a ligar a câmera? É a necessidade, né? Não era assim uma vontade minha. No pescoço já. Estava aqui, preciso salvar o meu negócio, vou ter que aparecer. Foi mais ou menos assim. E eu tenho um amigo que me dizia assim, ó, faz o vídeo, não olha, mas guarda. Um dia tu vai usar.
E eu nem isso eu conseguia fazer. Porque eu não conseguia gravar. Simplesmente eu travava de uma forma que eu não tinha que fazer. E eu nunca tive problema de comunicação. Então, já passei por uma situação, por exemplo, de colocar 100 pessoas dentro de um auditório e ter que demitir as 100 pessoas. Então, que é coisa mais triste do que isso. E eu nunca tive problema com a parte de comunicação oral, verbal, enfim. Mas a digital sempre foi difícil para mim, né? Eu não me imaginava nisso e realmente sempre foi muito difícil. Mas aí o que eu comecei a fazer? Né? Eu não fazia os vídeos para guardar para depois. Eu simplesmente fazia os stories. Também, não. Não funciona. Aí eu comecei pelos stories. Não, e não adianta, né? A gente faz muita coisa ao mesmo tempo. Então, esse negócio de, vou guardar para depois olhar, depois postar, para mim não funcionava. Então, o que eu comecei foi com os stories, na verdade. Né? Eu fazia e postava. Eu nem olhava. Eu fazia e postava. Ficou bom, não ficou bom, azar, né? Vou fazer. Eu precisava me destravar, mas eu vou te dizer que a primeira aparição ao vivo numa live foi com a Manu Marques, que é uma extensionista de cílios aqui de Porto Alegre, né? Que eu fiz um curso com ela também, um dos meus cursos de cílios foi com ela, e ela me convidou justamente para falar dessa transição, né? E dar uma aula, no caso, eu dei uma aula de retenção das extensões de cílios. E no momento em que ela me convidou, eu disse, e agora? Eu nem pensei, eu me lembro que eu tava assim no carro com o celular, ela disse, eu quero conversar contigo, assim, 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 eu disse, eu vou. E depois eu parei pra pensar, né? E lógico que no dia eu tive dor de barriga, eu passei mal, mas a gente faz, né? Quando a coisa aperta, a gente faz. E aí foi isso que eu fiz. Porque eu já tinha feito uns 2 ou 3 stories. E o primeiro ao vivo foi nessa live com a Manu, que foi maravilhosa. Hoje, se eu for olhar, eu vou achar um absurdo, horrível. Mas foi maravilhosa porque foi aonde eu consegui, assim, entender que eu poderia também, né, mostrar a minha imagem. Que era essa grande dificuldade que eu tinha. Eu sempre tive uma dificuldade de autoimagem, né? Autoafirmação da minha imagem. Então, a partir daquele momento eu disse, bom, essa sou eu, né? Eu sou assim, eu sou dedicada em tudo que eu faço, então, né? Gostem de mim assim ou não gostem, essa sou eu, né? Essa sou eu. Naquele... essa sou eu, enfim, ninguém é igual a ninguém, né? Então eu tenho facilidade com outras coisas, com isso eu não tenho, mas eu faço. Hoje, muito mais fácil. Mas vira e mexe ainda dá uma trancadinha, assim, né? Mas faz parte. Mas é que eu digo assim, eu falo sempre assim, primeiro, se tu não tem vergonha de aparecer, começa gravando alguma coisa que não apareça. O teu local de trabalho, falando, narrando atrás. Eu até comentei semana passada aqui. Eu não sou de seguir esse tipo de gente, tá, gente? Mas aquele Carlinhos Maia, que é esses blogueiro aí, ele é o recorde de stories, assim, de views, tá? Por que eu tô falando dele? Porque raramente ele aparece. Geralmente ele está filmando alguma coisa e narrando atrás. Olha só. Então, tem aquele dia que tu não vai também estar se sentindo bem, né? Hoje, por exemplo, foi muito corrido e tal, sabe? Aquele calor de Porto Alegre, aquele bafo e tal. Quando eu me olhei na frente do espelho, eu queria gravar um negócio, eu olhei assim, não tô casando, né? Então, o que eu fiz? Eu postei meu ambiente de trabalho, né? Postei outras coisas, né? Então, tu pode fazer um vídeo do teu ambiente. O pessoal que trabalha aí pode mostrar um material, falar alguma coisa, né? Narrar alguma coisa, enfim. E
Gente, aparecer é isso que eu sempre falo a mesma coisa, ó. Começa nos stories, nada de ficar olhando. Ai, porque eu mesma às vezes me engasgo e falo, opa, desculpa, gente, me atrapalhei aqui na hora de falar, porque eu falo rápido, né? Agora nas lives que eu tô tentando falar mais devagar, tá, gente? Esse dia a dia falando muito rápido. E às vezes eu falo e emendo as letras, as frases, as palavras, tudo assim, e aí eu falo assim, traz proximidade também, claro, que não vai postar um absurdo, né? Mas, tipo, aquela coisa de do dia a dia mesmo. Eu digo assim, stories é isso, né? É algo do dia a dia mesmo, né? Que a gente tem que dar esse dia a dia, né? Mas, gente, tem que gravar um vídeo, não fica assim, né? Botando defeito. Senão a Não, gente nunca posta. senão não vai. Não vai. Não vai mesmo. E deixa eu te perguntar, agora a gente está finalizando o nosso tempo aqui, né, gente? O que que tu diria para quem está pensando em empreender na área, ou que também já está empreendendo na área, mas só está vivendo os dias de luta, né? Não está vendo muita glória aí, dias de glória tá difícil. O que que tu diria para essas pessoas, para esses empreendedores ou futuros empreendedores? Olha, o meu conselho é assim. A ideia que eu vejo, né, é que a gente precisa, num determinado momento, parar e analisar em que momento a gente se encontra, né, em relação à profissão. O que eu tenho de diferencial, né, o que eu faço de melhor, porque às vezes nessa área eu vejo bastante, assim, eu até nem aconteceu comigo também, né, as pessoas às vezes abrem o leque demais, faz curso de tudo quanto é coisa, e não focam em nada. Aí, num determinado momento, você diz assim, mas eu já gastei horrores com o curso e não tenho retorno. Tá, mas o curso em si, ele não vai te dar retorno. Ele vai te ensinar e, a partir dali, tu precisa te desenvolver. Né? Então, eu entendo, assim, é importantíssimo parar, avaliar, né? Avalia como é que tu tá dentro do cenário, né, que está à tua volta. O que tu precisa, o que tu poderia melhorar, né? Será que é fazendo parcerias? Será que é fazendo, sei lá, indo atrás de alguém? Manda uma mensagem para mim, manda uma mensagem para ti, né, Débora? Manda uma mensagem, olha, o que tu acha? Como é que eu posso fazer isso? Como é que eu posso fazer aquilo? Qual que é a tua sugestão? Eu jamais, assim, me neguei a conversar com alguém em relação a isso, né? Que eu acho que é importante, às vezes, de fora, a gente faz isso conosco, né? A gente de fora tem uma ideia diferente. Às vezes eu tô ali no meio do turbilhão e não tô conseguindo mais raciocinar, tô desesperada porque não tá dando resultado, e vem alguém de fora e diz assim, já pensou em fazer tal coisa? E às vezes é uma coisinha desse tamanho que a gente precisa mudar, né, na nossa postura, ou, enfim, no nosso dia a dia, que a partir dali começa a dar resultado, né? Então, eu acho que a primeira coisa, assim, ó, né, num determinado analisa tudo que já foi feito, analisa em que momento tu te encontra, né, como que tá o cenário à tua volta, é favorável, é o que tu quer. Outra coisa que eu acho importantíssima, assim, não dá para sair fazendo parceria à torta e à direito. Eu preciso fazer parceria com alguém que eu admire, que eu acho que está alinhado com os meus valores, né, com aquilo que eu quero para mim, com o tipo de trabalho que eu quero prestar. Porque muitas vezes a gente quer atender, né? Se é um cliente que quer atender. Também. E assim, outra coisa que às vezes acontece, assim, os meus serviços estão caros demais, entre aspas, né? Aonde que eu tô atendendo? Qual é a estrutura do local que eu tô atendendo? Qual é a experiência que eu tô entregando pro meu cliente? Né? Então, são muitos detalhes, assim. Então, para e analisa, né? Quanto tempo faz que eu tô
nesse turbilhão, assim, que não tá dando resultado, não tá dando o resultado que eu quero. Então, não adianta, assim, eu sou daquela teoria de que num determinado momento a gente precisa parar, olhar para dentro, né, da gente, da nossa empresa, porque nós somos a nossa empresa, né? Profissionais dessa área são a empresa, eu sou a minha marca. Isso é uma coisa que eu demorei a entender, mas sim, eu sou a minha marca. Então, qual é a experiência que eu estou entregando para o meu cliente? Qual é o tipo de serviço? Ah, eu estou trabalhando com material de primeira linha? Não, não estou. Como é que eu vou cobrar o que alguém que entrega 10 vezes o que eu entrego, né? Então, o que eu posso fazer para atingir os objetivos? E outra, não existe colheita sem plantação, né? Isso não existe. Então, não é da hora do dia para noite, de uma hora para outra, né? A gente precisa sim ter essa organização e pensar, né? Ter um planejamento daqui para frente. Né, aonde que eu quero chegar? Eu não vou virar uma chave e a partir de amanhã eu vou viver os dias de glória. Isso não existe, né? Então, Se acho muito pudesse, importante. se a gente Antes ficar tão fosse. feliz. Antes fosse. Mas eu concordo, só para finalizar, 2 minutinhos que a gente tem aqui, ó, passou super rápido, né, nossa conversa. Eu concordo contigo, muitas vezes, né, o profissional, ele tá ali, que eu digo, colecionando, né, certificados, né, tá ali investindo muitas vezes, no meu caso, às vezes eles investem em equipamentos caros, né, achando que aquilo ali é a solução e às vezes a solução não é aquilo ali, né? Eu já peguei casos em mentorias de profissional está com 70 mil de equipamento parado, onde que isso, olha, se ele usasse 10% era muito, entende? Porque o problema não é o equipamento que você não tem. Muitas vezes o problema é que você não sabe usar as ferramentas que você tem, né? Você não sabe usar o potencial que já tem em mãos e aí fica achando que injetar mais dinheiro ou num curso, numa técnica nova, né? Porque a gente, na nossa área estética e beleza, gente, se a gente pisca, sai um monte de coisa já nova, né? Não dá nem, né? Imagina. Então, a gente tem que avaliar bem a situação, né? E ele está indo para o final e a gente tem que finalizar aqui o nosso live. Mas, gente, sim, só para falar, semana que vem, eu e a Dulce, a gente vai estar aqui também. Falando sobre o que precisa, o que é necessário para você abrir o seu espaço, né? Vigilância sanitária, quais são os padrões, documentação, que dá dor de cabeça, a gente vai destrinchar aqui com vocês, né, Dulce? Vamos dar dicas. Eu que agradeço. Obrigada. Tá? E semana que vem a gente se vê. Essa semana a gente se vê pessoalmente também, né? Com certeza. Em Porto Alegre, lá no estúdio. Muito obrigada, gente. Muito obrigada a todo mundo que compareceu. E boa noite. Obrigada, Dulce. Obrigada. Boa noite. Se cuidem. Tchau.